João 21, verso 16. A palavra do Senhor diz-nos assim: tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Amém. Essa pergunta foi feita pelo Senhor Jesus Cristo ao apóstolo Pedro. E essa, irmãos, é a pergunta mais importante da vida de alguém. É a pergunta que vislumbra, sonda os nossos afetos por Cristo. Como é que nós enxergamos o nosso Salvador? Lembre-se que a disposição de amar, de ter afeto, afeição, é uma das coisas mais maravilhosas que o Senhor Deus nos deu. Podermos amar. E infelizmente nós depositamos nossos afetos em coisas que são indignas. Mas nessa manhã eu quero demonstrar para você, através da palavra de Deus, que amar a Cristo é a atitude mais importante que nós podemos ter em toda a nossa vida. Quero dizer também a você que esse assunto, amar ou não amar a Cristo, é um assunto da mais absoluta relevância e importância. Esse assunto define se você é de Deus ou não é. Esse assunto define se você é salvo ou você está perdido. Então não é um mero assunto religioso. A vida eterna depende da resposta que você dá a essa pergunta. Eu amo a Cristo? Eu amo o meu Salvador? Então eu quero, na nossa exposição hoje pela manhã, tratar um pouquinho desse assunto, mostrando para vocês que o amor a Cristo é o afeto mais natural que um cristão tem pelo seu Salvador. E eu vou tentar demonstrar isso na Escritura. E na segunda parte eu quero fazer uma série de aplicações nesse assunto, que isso tem a ver ou se relaciona com o nosso relacionamento com o Senhor. Então, irmãos, ser cristão verdadeiro não é apenas você ser batizado. Não é apenas você participar de uma igreja por formalidade. Nós já falamos isso, inclusive foi o tema da nossa última mensagem, que a verdadeira fé cristã é interna, é do coração, é da vida. A fé cristã nasce no coração de uma pessoa que percebe a sua pecaminosidade, ela percebe que está completamente perdida, e ela enxerga Jesus como sendo a única possibilidade de salvação. E essa pessoa não só se entrega a Jesus, mas ela se compromete em andar com Jesus e viver por Jesus e para Jesus. Em outras palavras, uma pessoa convertida, ela se despoja do velho homem, ela abandona os hábitos carnais, ela se reveste de uma nova pessoa, ela vive uma vida santa, ela luta contra o mundo, luta contra a sua própria carne, luta contra o inimigo das nossas almas. Se você chegar para uma pessoa que se converteu verdadeiramente e perguntar: em quem você confia para entrar no céu? Em quem você confia para ser perdoado? Você confia em que você faz? A pessoa diz: não, eu confio exclusivamente em Jesus. Em que justiça você confia para entrar no céu? Você confia naquilo que você está fazendo? A pessoa diz: não, eu confio exclusivamente na justiça de Cristo para ser encontrado inocente um dia no céu. Quando você pergunta para uma pessoa que é convertida, qual é o padrão de vida, qual é o modelo de comportamento, de pensamento, qual é o modelo que você segue? A pessoa diz: eu sigo a Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Mas, irmãos, além dessas coisas, tem algo que marca, que emoldura todas as nossas atividades cristãs. É o amor a Cristo. É evidentemente que ser cristão envolve conhecimento, envolve fé, envolve reverência, obediência, mas eu estou dizendo que todas essas atitudes e características cristãs, elas vêm uma moldura. Essa moldura é o amor. Um cristão não é só quem confia, obedece e agradece. Um cristão, todas as suas atividades, elas vêm molduradas no amor a Cristo.
Se você já leu a Bíblia, o Novo Testamento, com muita atenção, você vai perceber que o amor a Cristo, ele é tão enfaticamente demonstrado quanto a fé o é. Isto é, o mesmo perigo que uma pessoa que não tem fé corre, uma pessoa que não ama também corre. Não crer e não amar é o mesmo caminho que uma pessoa segue, são os passos para a ruína eterna. Se você pudesse olhar comigo, 1 Coríntios capítulo 16, olha o que o apóstolo Paulo falou a respeito do amor a Cristo. 1 Coríntios capítulo 16, verso 22. 1 Coríntios 16, verso 22. Diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Se alguém não ama ao Senhor, diz o texto, seja maldito. É o significado da palavra anátema. Então veja que o amor a Cristo, ele define se você é de Deus ou não é. Ele define se você é abençoado ou se você é amaldiçoado. Você de repente pode ser uma pessoa que de vez em quando tem falta de coragem, como houve no apóstolo Pedro. Você de repente pode ser uma pessoa como o rei Davi, que caiu em um pecado terrível. No entanto, se você não ama a Cristo, se não tem dentro de você um princípio no qual os seus afetos pulsam pelo Senhor Jesus, o texto diz, você está sob maldição, você está caminhando para a destruição. Por mais que você se ache uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa que paga suas contas, que procura viver um comportamento correto nesse mundo, o texto diz, se você não ama Jesus Cristo, você está sob maldição. A palavra de Deus diz isso. Olhe Efésios capítulo 6, vamos mais uma referência. Efésios 6. Efésios 6, verso 23 e o 24. Efésios 6, 23 diz, paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo no finalizar da sua carta aos irmãos da igreja de Éfeso. Algumas pessoas, irmãos, ele nem conhecia. Esses cristãos aqui, na sua maioria, eram cristãos recém-convertidos. Muitos ainda estavam amadurecendo o comportamento, o jeito de viver a fé cristã. Você pode ver isso ao longo da carta, ele dando diversas instruções, mas tem algo que ele via nesses irmãos. Ele via amor. Evidentemente que na escola de Cristo, poderíamos dizer que todos eles estavam em séries diferentes, provavelmente a maioria nas primeiras séries da escola de Cristo, mas Cristo era amado por eles, e é por isso que eles eram igreja de Deus. Isso não foi só palavras do apóstolo Paulo. Jesus Cristo também relacionou a fé com a salvação. João capítulo 8, essa é uma passagem muito importante. João capítulo 8. João capítulo 8 é um dos capítulos que eu acho mais tensos no Novo Testamento. É uma discussão pesada que Jesus empreende aqui com as autoridades de Israel. E ele, irmãos, está se dirigindo aqui para pessoas que supostamente haviam crido nele, que dizem que haviam acreditado nas palavras dele. Mas olha o que Jesus diz a respeito deles no versículo 42.
João capítulo 8, versículo 42. São as palavras do nosso Salvador. Ele fala o seguinte: replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus está falando aqui com pessoas que estavam completamente satisfeitos com sua condição. Ao longo desse capítulo aqui eles vão dizer: nós não somos bastardos, nós temos um pai, nós somos filhos de Deus, nós somos descendência de Abraão. E Jesus diz para eles, irmãos, de uma forma muito simples: vocês não podem chamar Deus de Pai se vocês não me amarem. Se vocês não me amam, vocês não são filhos de Deus. Isso, irmãos, é um dos ensinamentos mais duros do Novo Testamento. Jesus está dizendo para todas aquelas pessoas que julgam ser seus discípulos: se você não me ama, você não pode chamar Deus de Pai. Se você não me ama, não existe relacionamento familiar, relacionamento de filiação entre o Pai e você. Mesmo que você tenha religião, mesmo que você seja muito justo no viver a sua religião, não tem nenhum tipo de relação. E aí nós chegamos no texto em que lemos. Vamos para o capítulo 21 de João. Capítulo 21. Agora ampliando um pouco mais a nossa leitura. Verso 15 ao verso 17. João 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Essa pergunta, irmãos, foi feita a Pedro 3 vezes, para recordar a ele que ele havia negado o Senhor Jesus Cristo por 3 vezes. Antes de Jesus restaurar Pedro ao ministério dele, ele se tornar uma das colunas da igreja, como vocês conhecem, ele se tornar um pastor do rebanho de Cristo, ele precisava responder essa pergunta com toda sinceridade: se ele amava ao Senhor. A vida dele, o ministério dele, o futuro dele dependiam dessa resposta. Tu sabes, Senhor, todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Tem vários jovens aqui da nossa igreja, louvado seja Deus por isso, que estão manifestando desejo de dedicar sua vida à obra do ministério. E quando a gente pensa em consagrar a vida ao Senhor, a gente começa logo a pensar: quais são aqueles elementos que eu preciso desenvolver para ter um ministério de excelência? Então eu tenho que ser um bom pregador, eu tenho que me relacionar bem com as pessoas, eu tenho que conhecer muita Bíblia, para não ficar enrolado na hora que as pessoas me fazerem perguntas difíceis. Irmãos, a maior característica de quem quer pastorear o rebanho de Cristo é amar Jesus. Jesus não perguntou a Pedro se ele sabia teologia. Jesus não perguntou a Pedro se ele seria um bom pregador. Jesus perguntou: você me ama? Sim, Senhor. Então você pastoreia minhas ovelhas. Então, para os jovens que estão pensando no ministério, lembre-se disso.
antes de qualquer qualificação intelectual, metodológica, antes de qualquer coisa, você precisa ser uma pessoa que profundamente ama o Senhor Jesus Cristo, senão você não vai se manter nunca no ministério. Você precisa amar Jesus. Esse é o requisito para você estar à frente. Então, irmãos, quando nós lemos essa pergunta, nós somos colocados diante dessa questão. Nós amamos a Cristo? 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então por que nós amamos a Cristo? Nós amamos a Cristo por conta de tudo que Ele fez por nós. A Bíblia diz que Ele morreu, Ele nos redimiu, Ele nos chamou, Ele nos deu arrependimento, Ele nos deu fé, Ele nos deu esperança, Ele nos deu santidade. A Bíblia diz que Ele nos retirou do inferno, nos dá paz. A Bíblia diz que Ele guia a gente diretamente, Ele sustenta quando nós estamos fracos, Ele nos levanta quando nós caímos, Ele nos protege quando estamos sendo perseguidos, e ainda Ele nos preparou um lar para quando nós um dia formos para o céu. Então quando você olha para tudo que Cristo fez, e está fazendo, e ainda vai fazer, a única reação que você pode ter é amor por Ele. Afinal de contas, um necessitado, ele ama quem lhe socorre. Quando você tem um prisioneiro e você vê uma pessoa arriscando a vida ao ponto de morrer para salvar um prisioneiro, é natural que aquele prisioneiro tenha gratidão, tenha amor no coração. Ou um doente que está a morrer e de repente vem alguém e se dedica tanto àquela pessoa, você simplesmente ama. É por isso que nós amamos o nosso Salvador. O que eu estou tentando, irmãos, demonstrar para vocês esta manhã, é que o amor a Cristo, ele é o companheiro da fé salvadora. Não existe fé verdadeira sem amor por Cristo. Fé sem amor a Cristo é a fé dos demônios, é a fé daqueles que não se prostram. Uma pessoa que foi realmente perdoada por Cristo ama. Vocês lembram lá da história da mulher pecadora em Lucas capítulo 7, que pega um óleo caríssimo e faz aquele esbanjamento de cuidado no Senhor Jesus Cristo, ao ponto de todo mundo ficar chocado, e Jesus diz assim: ela muito ama porque ela foi muito perdoada. Então, por ela ter sido muito perdoada, é natural que o coração dela esbanje amor por mim, ao ponto de fazer coisas grandiosas. Então é isso que acontece. Se alguém não tem amor por Cristo, grave isso. É certo que no seu coração não tem a fé salvadora. O amor por Cristo, inclusive, é a principal motivação para você trabalhar para Cristo. Tem muita gente que quer fazer o trabalho de Cristo por mera obrigação. Não, é meu dever, então eu vou fazer. Olha, dificilmente uma pessoa persevera em fazer a obra de Deus pensando assim, como uma mera obrigação. Perseverança só existe no coração de quem ama. É só você ver a diferença de uma enfermeira cuidando de uma criança, que cuida apenas por força da sua obrigação profissional, e você vê uma mãe cuidando da mesma criança. Você vai ver, uma faz por obrigação, a outra faz por amor, e você vai perceber toda a diferença. Quando nós lemos as histórias na Bíblia e nos próprios livros dos grandes homens e mulheres de Deus, que enfrentaram provações terríveis, que às vezes pagaram com o preço da própria vida pela fé cristã, o que nós vemos na vida dessas pessoas? Amor por Cristo, um amor que transbordava. A história de um homem, eu li, estou começando a ler novamente, John Patton, ele aceitou ser um pregador do evangelho no meio dos canibais. Por que uma pessoa faz isso? Por que uma pessoa se arrisca a tal ponto? Assistir sua esposa ser morta. Por que faz isso? Irmãos, porque tem um amor por Cristo que pulsa no coração daquela pessoa, que é maior do que o seu desejo pelo bem-estar. E é por isso que o segredo de você realizar grandes coisas na obra do Senhor é o amor por Cristo. Você que tem filhos, ensine seus filhos a amar Cristo.
Às vezes você ensinar certos conceitos teológicos, justiça imputada, pecado original, justificação forense, terminologia teológica, às vezes difícil até da gente compreender, quanto mais colocar na cabeça de uma criança. Mas tem algo que você pode ensinar ao seu filho: amar a Cristo. Ele sabe o que é isso, ele sabe o que é amar. Uma criança, irmãos, que verdadeiramente ama a Cristo, sabe mais de fé cristã do que um adulto que só memorizou teologia, mas a teologia não chegou no coração. Nós precisamos, irmãos, amar a Cristo aqui na terra, porque vai ser isso que nós vamos fazer no céu. Se você hoje não ama a Cristo com todo o seu coração, definitivamente você não vai se sentir bem no céu, caso você fosse levado para lá nessa situação. Porque o que nós vamos fazer na glória? Nós vamos amar o nosso Salvador. Nós vamos passar, irmãos, a eternidade encantados com Ele, nos dobrando diante dEle, cantando músicas a Ele, admirando Ele, aprendendo dEle, convivendo dEle, e tudo isso cercado por um profundo amor. E é por isso que as pessoas mais felizes nesse mundo e na eternidade são as pessoas que amam a Cristo. Eu queria dizer a você que seria muito melhor se você não tivesse nascido, do que você viver nesse mundo sem amar o seu Salvador. Na segunda parte da nossa meditação hoje, eu quero demonstrar como é que esse amor funciona. Que todos nós devemos amar a Cristo, eu acho que já ficou mais do que claro. Mas eu quero mostrar a vocês nessa segunda parte que o amor a Cristo é prático. O amor a Cristo não é uma coisa escondida, que você guarda ali no seu coração e você vive a sua vida, os seus relacionamentos e processos, e esse amor fica escondido ali. Não é assim. O amor a Cristo, ele é visível, ele pode ser notado, ele pode ser medido, inclusive. Então vou dar alguns exemplos, tirando da nossa própria convivência. Quando nós amamos uma pessoa, nós gostamos de pensar na pessoa que amamos. Não é um fato? Nós lembramos o seu nome, sua aparência, seus gostos, seu caráter. A distância não afeta. Aliás, a distância parece que até faz com que o sentimento cresça. É assim que acontece. A mesma coisa se dá com uma pessoa que ama Cristo. Você pensa nele todos os dias. Você não precisa ser disciplinado a lembrar dele, porque ele simplesmente está na sua memória. Você que é casado, ama a pessoa com a qual você é casado. De repente a pessoa que você ama viajou, você dormiu sozinho à noite. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você nota? Quem é casado sabe: a ausência da pessoa. Então uma pessoa que ama a Cristo é assim. Ela pensa em Jesus todos os dias. Ela tem saudades de Jesus. Ela não precisa de alguma coisa que faça com que a sua memória lembre Jesus. Eu vou colocar uma cruz aqui de frente da minha cama. Toda vez que eu acordar, eu olho para a cruz, eu lembro de Jesus. Você não precisa disso. Porque tem uma afeição tão grande no seu coração, que tem uma memória de Cristo em todo o tempo de você. Então uma pessoa que é de Jesus, pensa muito em Jesus, porque o ama. Isso é simples. Quando amamos uma pessoa também, nós gostamos de ouvir a respeito da pessoa amada. Quando chega alguém que vai dizer uma história, alguma coisa relacionada à pessoa que você ama, imediatamente o seu interesse desperta. Você quer saber, né? Você que é casado sabe disso. Chega alguém, eu vou contar uma história dele ou dela quando era criança. Você, eu quero saber disso. Isso, irmãos, é da nossa experiência. Nós queremos saber qualquer coisa, descrição, palavras, feitos. O simples nome da pessoa já causa um agradar no nosso coração. E é assim com quem ama Jesus. Você se deleita em ouvir sobre Jesus. Quando tem sermões que falam muito a respeito de Cristo, o seu coração vibra. Como é bom ouvir sobre Jesus, como é bom cantar músicas a Jesus,
Como é maravilhoso você viver dentro de um grupo de pessoas que estão falando sobre o Salvador. Isso deixa a gente feliz. E por que isso acontece? Porque você ama. Quando nós amamos, nós gostamos de ler qualquer coisa que venha da pessoa amada. Pensa aquela satisfação de uma distância que você tem, de repente você recebe uma mensagem da pessoa que você ama, um e-mail, um texto pequeno. A mãe que não tem notícias do filho, de repente chega informações. Como é que você se sente? Você aguardar para depois, vou ler só metade, depois eu leio o resto. É assim? Não é. Você guarda aquilo como um tesouro. Se você é que nem eu, você lê várias vezes. De vez em quando volta lá, lê de novo. Olha que bonitinho isso aqui. Irmãos, quem ama a Cristo é assim. Você se deleita nas Escrituras. Você gosta da Bíblia. A Bíblia é prazerosa. Por que a Bíblia é prazerosa? Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é Cristo. Cristo sendo apresentado figuradamente no Antigo Testamento, Cristo humano no Novo Testamento, na primeira parte, Cristo glorificado no final do Novo Testamento. A Bíblia inteira é Cristo e você se deleita nisso. Você não precisa ser lembrado de ler as Escrituras. Ler a Bíblia para você não é entediante. Você não ficaria feliz se a Bíblia fosse tirada de você. Sabe por quê? Porque você ama. A Bíblia testifica daquele a quem você ama. Irmãos, quando nós amamos, nós gostamos de agradar a pessoa amada. Nós procuramos saber os gostos, as opiniões, ouvir. Você que verdadeiramente ama alguém, você sabe que às vezes até você se sacrifica, deixando de fazer algo que você gosta, para que a pessoa que você ama se sinta bem. O mesmo se dá com Cristo. Uma pessoa que ama a Cristo, vive uma vida determinada a descobrir a vontade dEle. Tudo aquilo que agrada a Cristo eu quero fazer. Tudo aquilo que deixa o meu Salvador satisfeito eu quero fazer. Tudo aquilo que entristece o meu Salvador eu abandono, eu não quero conversa com isso. Você não reclama. Você não acha que as exigências de Cristo são pesadas, um fardo que você não consegue carregar como os mundanos? É o contrário disso. O fardo de Cristo é leve. E sabe por que é leve? Porque você o ama. Quando nós amamos alguém, as exigências da pessoa não são danosas para a gente. Além do mais, irmãos, quando amamos uma pessoa, nós zelamos pela pessoa e pelo nome dela. Você que ama alguém, você sabe que uma coisa que deixa você muito aborrecida é quando alguém fala mal da pessoa que você ama. Você logo sai em defesa. Parece que uma palavra ofensiva para uma pessoa que você ama dói mais em você do que se aquela palavra fosse em você. É assim que acontece. Nós não gostamos. Nós causa repúdio no nosso coração quando uma pessoa fala mal de alguém que a gente ama. É por isso que pessoas que verdadeiramente amam a Cristo fogem de pessoas, de grupos, de programações em que o nome de Cristo é zombado, em que os valores que Cristo julga importantes, eles são lançados no lixo. Então uma pessoa simplesmente não quer isso, repudia, quer distância desse tipo de coisa, porque você não quer ver o nome do Salvador sendo zombado. E novamente, por que você faz isso? Porque você ama a Cristo. Quando amamos, também gostamos de conversar com a pessoa amada. Como é bom falar, abrir seu coração, dizer, conversar demoradamente. Eu lembro que quando namorava a Ivana, ia para a casa dela, aí saía de lá umas 10 horas da noite, aí quando eu chegava em casa, ainda pegava o telefone e ligava para ela para conversar mais. Minha mãe, mas não acabou a conversa, já conversou tudo, né? Não é assim que acontece?
quando nós amamos, não falta assunto. Você sempre tem muito a dizer, tem muito a ouvir. Quem ama Cristo, irmãos, quer falar com Cristo, quer estar na presença dEle, quer derramar seu coração, sentir a presença dEle, ouvi-lo, receber conforto. Às vezes, quando você está com seu coração pesaroso, você conversa com a pessoa que você ama, parece que aquilo dá um alívio para você. O mesmo acontece com o nosso Salvador. A gente derrama nossa alma diante dele, e só esse gesto de nos derramar já causa um bem tão grande para a gente. E é assim porque você ama. E por fim, irmãos, quando nós amamos, nós queremos estar com a pessoa amada. Pensar, ouvir, ler, conversar é muito bom. Mas melhor do que tudo isso é você conviver, sem interrupções. Eu lembro que eu decidi que eu queria casar com a Ivana justamente quando isso acontecia. Eu ia para a casa dela, quando dava a hora de ir embora eu ficava com raiva. Droga. Acordava no outro dia 6 da manhã, a primeira coisa que eu queria era estar na porta dela lá, para tomar café junto com ela. A gente quer estar com a pessoa amada sem interrupção, todo o tempo. Irmãos, o cristão verdadeiro, o cristão que ama a Cristo é assim. Pergunte para uma pessoa que ama a Cristo: qual é o seu maior desejo? Que o meu Salvador volte. Hoje Ele está comigo, mas Ele está espiritualmente, Ele está no meu coração. Mas eu desejo de toda a minha alma o dia que eu vou estar com Ele fisicamente. Eu vou poder tocá-lo, eu vou poder abraçá-lo, quem sabe encostar a minha cabeça nele como o apóstolo João fez. Você deseja isso, é o maior anseio da sua alma. Irmãos, note que eu estou falando aqui de coisas bem familiares. Você pode mensurar o tamanho do seu amor por Cristo. Você pode ver através dessas simples ilustrações que o amor por Cristo não é algo secreto, escondido, impalpável. Ele pode ser medido. O quanto você ama o seu Salvador. Uma pessoa que ama verdadeiramente a Cristo, irmãos, esse sentimento jamais vai ser oculto. Eu até me arrisco a dizer que onde o amor por Cristo não pode ser visto, muito provavelmente ele não exista. Lembre-se disso. Então, caminhando aqui para a nossa conclusão. Olhe para essa pergunta que Jesus fez a Pedro. Responda a ela com toda a sinceridade para você essa manhã. Você ama a Cristo? Você ama verdadeiramente? Se Cristo estivesse nesse momento sondando seu coração, Ele veria sinceridade na sua resposta. Não diga que você conhece doutrina, que você participa de uma igreja. Isso nunca vai salvar a sua alma. Lembre-se que a essência do cristianismo é confiar exclusivamente em uma pessoa que está viva e morreu por nós, e nós amarmos essa pessoa. Se você está aqui hoje pela manhã e você não ama a Cristo, eu quero dizer a você, sua alma corre perigo. Você corre perigo. Você corre perigo da falsa confissão. Talvez você corra o risco até de ser contado entre cristãos, mas se você não ama a Cristo, você verdadeiramente não experimentou o dom do Espírito Santo. Porque o amor a Cristo é o companheiro da fé salvadora. Sabe por que você não ama a Cristo? Porque você não tem senso de dívida para com Ele. Você não vive com a lembrança de quem recebeu algo que você não merecia. E é justamente por essa falta da percepção de quem você é e do que Cristo fez por você, é por isso que você não ama. Então, se você está assim nessa situação hoje, ore a Deus, peça para Ele abrir os seus olhos, leia a Bíblia, leia as exigências de Deus em Mateus capítulo 5, leia Romanos capítulo 1 e veja lá o que a Bíblia diz sobre o coração de todos os seres humanos.
E ore pedindo para Deus abrir os seus olhos e você enxergar a sua verdadeira situação espiritual. Vai até a Bíblia, se familiariza com ela, porque esse é o caminho de você aprender a amar a Cristo. E por fim, quero falar com você que sinceramente ama Jesus. Primeiro, alegre-se em amar a Cristo. Isso é evidência de salvação. Esse amor é um dom de Deus. Esse amor, ele não surgiu naturalmente no seu coração. Seu coração, ele tende para você amar a si mesmo. Mas quando você ama a Jesus, é porque o Espírito Santo de Deus veio a você e semeou esse princípio dentro da sua alma. Saiba que em algumas vezes na sua vida cristã, esse amor por Cristo vai ser colocado à prova. Às vezes diante de escolhas que você precisa fazer. Então, as escolhas que você vai ter que tomar algumas vezes vão causar muita dor na sua carne, mas o seu amor por Cristo vai fazer com que você escolha o certo, porque você simplesmente o ama. E a essência do amor bíblico é sacrifício. Algumas outras vezes será o próprio calor da tribulação. Às vezes os seus olhos estão marejados, você não vai conseguir enxergar Deus, mas mesmo assim saiba que enquanto o seu coração, mesmo diante da mais cruel provação, puder olhar para Cristo e dizer: Senhor, eu te amo, ainda tem esperança para você. Então continue a amar a Cristo. Nunca se envergonhe de demonstrar o seu amor pelo Senhor Jesus. Fale a respeito dele. Diga para as pessoas que você o ama. Mostre para as pessoas que ele lavou seus pecados, que ele perdoou você, que ele te deu vida eterna, e é por isso que você o ama, que você vive uma vida de gratidão, que você fala a verdade, que você o obedece, porque você o ama. Essa, irmãos, é a única vida que vale a pena ser vivida nesse mundo. Essa vida é a vida que prepara o nosso coração para a eternidade. Então, que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a amar verdadeiramente o Senhor Jesus. Amém.